aquela frase atribuída ao Papa Francisco que teria sido dita contra os homossexuais realmente foi proferida e, se foi proferida, em que circunstância? É o que eu vou esclarecer agora para vocês no vídeo de hoje. Olá, meus amigos, eu já abro esse vídeo dizendo que a minha intenção aqui não é defender o Papa, defender a Igreja Católica, nem oferecer um discurso paralelo em relação àquilo que foi dito e já divulgado pela imprensa, porque o que está divulgado, está divulgado. Por outro lado, é importante, e esse é o meu papel, oferecer dados para que vocês possam chegar às próprias conclusões. Eu acho que nada mais justo do que fazer isso assumindo o meu papel de formadora de opinião, de jornalista, que trabalha com isso há muitos anos. Bom, vamos aos fatos e depois vamos à ampliação do discurso em relação a esses fatos, certo? Vazou uma frase atribuída ao Papa Francisco, que em italiano diz o seguinte: "C'è troppa frouxaggine", já estava esquecendo a palavra, "nei seminari", que numa tradução literal para o português seria "existe muita frouxidão já nos seminários". Bom, se você que fala português visse uma frase do tipo, pensaria, bom, muita frouxidão em relação aqui a regras, a própria formação, a constituição dos próprios seminários. O que o Papa quis dizer com isso? Eu também comecei a ter essa dúvida, tanto que assim que saiu a notícia do vazamento dessa frase, eu recorri imediatamente aos meus colegas de língua italiana para perguntar a respeito do uso dessa palavra frouxaggine, que é um palavrão, principalmente na cidade de Roma, já que faz parte do dialeto romano. Obviamente todos os italianos conhecem o termo, mas conhecem muito mais, não esse termo coletivo, que numa tradução literal para o português significaria frouxidão, mas também pode significar viadagem, bichice, como foi traduzido pela imprensa internacional e pela imprensa brasileira. Lembrando que a palavra mais utilizada por aqui é frouxo, que seria frouxo em português, mas essa palavra em particular, ela assume um caráter pejorativo, pois se refere justamente aos gays. Então, quando os italianos dizem essa palavra, que é uma palavra considerada muito vulgar, eles estão se referindo de maneira depreciativa aos homossexuais realmente. É por isso que surgiu a dúvida se o Papa Francisco usou essa palavra consciente do peso que ela tinha, ofensivo, inclusive, ou se ele quis utilizar essa palavra para se referir a outra coisa. A frouxidão dos seminários abre aí um leque de possibilidade de interpretação. E aí que tá, começaram os nossos questionamentos como jornalistas, lembrando que nós não tivemos acesso ao discurso completo, o que dificultou ainda mais essa interpretação. Simplesmente vazou esse trecho do discurso, que pelo que nós entendemos era um momento no qual o Papa refletia sobre um debate que começou a ser ventilado aí pelos bispos italianos no ano passado, durante a conferência, a Assembleia Geral da Conferência Episcopal Italiana, na qual foi discutido se era lícito ou não receber os candidatos ao sacerdócio ou seminaristas, vulgo seminaristas, que fossem homossexuais, uma vez que a Santa Sé determina, e aí a gente tem um documento publicado pela Congregação para a Doutrina da Fé em 2005, que praticamente diz que é melhor que não se aceitem os candidatos ao sacerdócio que sejam homossexuais, uma vez que, segundo a própria tradição da Igreja Católica, um padre ordenado, ele deveria ser alguém que abraçasse essa vocação, renunciando ao casamento hétero, certo? Então esse é o pensamento da Igreja Católica até então. Esse documento ele foi ratificado pelo Papa Francisco no seu pontificado, ou seja, ele confirmou que é isso mesmo, eu sigo essas orientações que foram deixadas
pela Congregação para a Doutrina da Fé em 2005. Então a gente precisa primeiramente separar as coisas. O Papa Francisco, não só nessa ocasião, mas inclusive em outra reunião com a Conferência Episcopal Italiana, já havia dito com todas as letras que é contrário à entrada de seminaristas homossexuais, certo? Ele aí, nesse encontro do último dia 20 de maio, fez uma explicação muito mais ampla, dizendo que seria uma tortura para essa pessoa viver entre tantos homens, né? Porque a estrutura dos seminários é essa, e talvez ele não conseguisse ser fiel à sua vocação, foi dessa forma que o Papa Francisco justificou. Por isso, o seu voto era contrário a essa discussão que os bispos italianos levaram adiante na Assembleia por eles realizada. Esse documento, inclusive, ele chegou a ser elaborado sobre essa possibilidade de acolher homossexuais e estava esperando, portanto, a aprovação do Papa, né? E pela fala do Papa, não sei se vai ser aprovado realmente. Então a gente precisa separar essas coisas. Que esse pensamento do Papa em relação aos seminários não tem nada a ver e não entra em contradição com essa pastoral de acolhida que ele tem promovido em direção aos homossexuais na Igreja Católica, né? Os fiéis, os batizados, as pessoas que estão nas paróquias, que integram muitas pastorais. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, na realidade, né? Porque muitas pessoas me perguntavam, então o Papa está em contradição? Não está em contradição porque, na verdade, esse quesito da entrada de homossexuais no seminário é algo defendido não só por ele, mas pela Santa Sé há muito tempo, certo? O problema está no fato de, se ele realmente disse essa palavra horrível, né? E se ele a utilizou de uma maneira infeliz, né? Porque é uma falta de respeito para com os homossexuais, esse é o ponto, né? Porque sempre foi um Papa que demonstrou muito respeito, né? À comunidade LGBT, inclusive promovendo a acolhida deles, né, de uma maneira muito mais prática, de uma maneira muito mais intensa. Então, é isso que a gente vê, que ficou no ar. E o comunicado do Vaticano que foi publicado, que nós pressionamos o porta-voz do Vaticano para que isso fosse feito, também não deixa claro se isso realmente aconteceu, né? Se vocês tiveram a oportunidade de ler, o representante da sala de imprensa da Santa Sé expressou que o Papa pediu desculpas a quem se sentiu ofendido, que a sua intenção jamais foi ferir os sentimentos de ninguém, de ofender essas pessoas, e ele fez questão de frisar que sempre promoveu a acolhida de todos na igreja. E no finalzinho tem uma parte interessante, essa frase que foi reproduzida por outras pessoas. Então ficou a dúvida entre nós também. Outra pessoa então falou disso, uma pessoa interpretou errado o que o Papa quis dizer, aí surge uma outra pergunta, o Papa realmente disse, mas não sabia do peso dessa palavra? Olha, avaliando, né, o pontificado do Papa Francisco, sinceramente, só para vocês terem uma noção, né, porque eu também falo italiano, essa palavra é um palavrão, gente. É realmente uma palavra muito vulgar, né? Não é que se utiliza aí pelas ruas de Roma, que dirá em ambiente eclesiástico, né? Será que se o Papa soubesse realmente da gravidade dessa palavra, ele a utilizaria? Até porque a gente está falando de um sumo pontífice, né? Que, até onde eu sei, eles não proferem seu discurso, sejam eles espontâneos ou escritos, palavrões, né? Então, fica essa dúvida aí. Mas eu acho importante explicar isso para vocês, que muitas pessoas ficaram em dúvida se isso representava um passo atrás do Papa Francisco em relação a essa pastoral da acolhida, essa pastoral que ele gosta de dizer da cultura do encontro com todos os batizados, né, na igreja. E não representa, na verdade, porque muitas pessoas não acompanham, né, diariamente o pontificado do Papa Francisco. É um posicionamento que ele assume há muito tempo, não só nessas ocasiões que eu citei anteriormente, mas em entrevistas que ele concedeu, ele fez questão de frisar isso com muito respeito, mas ele segue aquilo que a instituição defende. É isso, gente. Vim aqui somente para trazer esses dados, para ampliar um pouco o assunto, para que vocês cheguem às próprias conclusões e
eu volto com mais informações sobre o Vaticano, como sempre, análises e comentários a respeito dessa realidade. Um grande abraço.